Tipos de forjamento: por pressão, onde você pega e utiliza uma prensa junto com a matriz para a peça ficar no formato desejado. Ou martelamento, onde você martela, causa impacto na peça, né? O nome próprio já diz, você começa a dar impactos na peça, fazendo a peça ficar no formato desejado. Martelamento. Martelamento é feito aplicando-se golpes rápidos e sucessivos no metal, no caso na peça. À medida que se martela, o impacto é absorvido na deformação do material. Martelamento. Aqui a peça similar à que eu mostrei anteriormente. Aqui vemos o que? Um cilindro, onde passa uma haste de pistão, cujo aqui esse cilindro ele é para calçar a haste, no caso, né, para poder servir de guia, onde a haste aqui ela vai para cima e para baixo, fazendo o êmbolo aqui formado de um elemento rígido, né, para poder causar impacto aqui na peça, como se essa aqui fosse a peça, e aqui uma bigorna para poder segurar a peça. Vemos que aqui, ó, pressionamos, né? E a bigorna, como aqui ela tem um relevo, ela forma a peça de maneira em relevo. Aqui pode ser o que? Pode ser um estampo também, né? A gente martela a peça aqui no estampo e a peça fica no formato desejado, né? Pressão. O metal fica sujeito a ações da força de compressão em baixa velocidade e a pressão atinge seu valor máximo, causando uma deformação mais regular do que a produzida pela ação dinâmica do martelamento. Ou seja, pressão é mais popular. E como funciona? Você aplica pressão, que nem dito anteriormente, na peça com um molde embaixo, e ela vai ficando no formato da peça. Aqui vemos a máquina por pressão, onde tem um cilindro, né, que aplica pressão na máquina, a máquina vai descendo. Aqui o êmbolo feito de uma liga de aço dúctil, né, para poder não se deformar, né. Aqui a peça já aquecida, né. Aqui a base da prensa, né. Aqui deve ser uma bigorna ou algo relativamente resistente para poder fazer uma pressão na peça, né, e não se deformar. Ou então um molde, né, dependendo do tipo de coisa que você for fazer. Geralmente aqui fica o que? Um molde, algo do tipo, né. Ela vai descendo devagar, aplicando força e até ficar no formato e na espessura desejada, né. Todas operações de forjamento precisam de uma matriz, ou seja, de um molde, que ajuda a dar o formato final da peça e ajuda também a classificar os processos de forjamento. No caso, aqui, vamos supor que tem uma bigorna e você começa a utilizar um martelo para poder martelar. Ele cai como se fosse a matriz, né? Que você está começando a fazer o processo para ele ficar em determinado formato. Porém, é recomendado, utilizando um aparelho, uma máquina, é sempre bom ter uma matriz, um molde, né? Porque assim você não há necessidade de repetição e aí começa a ser uma coisa mais produtiva. Caímos na área mais industrial, né? Tipos de matriz: forjamento em matriz aberta e forjamento em matriz fechada. Matrizes de forjamento. As matrizes são submetidas a compressão, altas solicitações térmicas e choques mecânicos. Ou seja, as matrizes são submetidas à pressão, né, aplicação de pressão, as altas temperaturas por conta da peça ser submetida a quente e dos choques mecânicos, que no caso são os impactos, né, do martelamento. Devido a essas condições, é necessário que as matrizes apresentem alta dureza, ou seja, elas têm que ser dúctil, e elevada tenacidade, bem resistente, né? E resistente à fadiga, ou seja, a esforços. Alta resistência mecânica a quente e alta resistência
ao desgaste. São feitas em sua maioria de blocos de aço liga, forjados e tratados termicamente, fabricadas com metal duro. As matrizes elas necessitam de um estudo para poder formar um aço liga, dependendo da sua composição e da sua empregabilidade, de acordo com o molde. E também é necessário relevar que que dependendo do tipo de matriz que você for utilizar, ela tem uma vida útil. Ela não pode ser usada constantemente. Na verdade, quase todas as matrizes elas têm uma vida útil, né? Vida útil que eu quero dizer seria o quê? Em determinada quantidade de produtos a serem executados, elas deixam de executar o molde, a peça em questão, né? De forma efetiva, ou seja, ela vai vir com algum tipo de problema. Grande parte, dependendo se for peças complexas, óbvio, né? Agora, se for apenas para dobrar uma chapa, algo assim, não tem uma restrição assim tão grande. Por isso que eu disse quase todas. Figura 11. Demonstração de solicitações de esforço em matrizes. Aqui vamos a peça, o material, a matéria-prima, né? Aqui vemos a peça, como ela vai formar, sendo que aqui está a matriz e aqui está um molde, né? A parte, ou pode ser no caso a bigorna, algo do tipo, né? Ou então pode ser outra matriz também, né? Dependendo. Aqui o material ou é impactado ou é pressionado um sobre o outro, né? Causando esse formato aqui, a peça já acabada, demonstrada aqui na figura acima. Forjamento livre ou forjamento em matriz aberta é realizado em várias estampas, em que o material é conformado entre matrizes planas ou de formato simples, que normalmente não se tocam. É usado geralmente para fabricar peças grandes com forma relativamente simples. Lembra que eu tinha citado anteriormente sobre dobramento de peça, algo relacionado do tipo? Forjamento em matrizes fechadas. O material é conformado entre duas metades de matriz que possuem gravadas em baixo relevo impressões com o formato que se deseja fornecer à peça. A deformação ocorre sob alta pressão em uma cavidade fechada ou semi-fechada, permitindo assim obter peças com tolerâncias dimensionais mais estreitas. Para fácil visualização é o que? A matriz 1 e a matriz 2. Aqui elas desejam o que? Formar a peça aqui, ó. Vejamos que tem um relevo aqui e esses relevos aqui formando a peça. Entenderam? É como se fosse uma matriz fechada isso aqui. Se essa parte fosse plana, aqui seria uma matriz livre. Ou então, sendo como? Aqui na figura 12, forjamento com matriz fechada. Aqui vemos o que? A peça inicial. Aqui vemos que a peça começa a ser pressionada, né? Em ambos os lados, sendo que a parte de baixo geralmente ela fica estática, né? Parada. E a parte de cima que pressiona. Aqui vemos como ela vai se moldando, né? Assim, ó, na parte A, vai para a parte B, na parte C. Assim, de maneira E, é uma maneira efetiva como a peça fica, né? A maneira F é como ela vai se moldando. E a maneira G é como ela deve permanecer ou deve ficar, né? O material deve ser esperado ficar desse formato. Estampagem. Estampagem é um processo de conformação mecânica, geralmente realizada a frio. Uma chapa plana é submetida a transformações que a fazem adquirir uma nova forma geométrica, plana
ou oca, devido à plasticidade. Corte consiste na separação de partes através de uma fratura controlada, empregando normalmente duas ferramentas com bordas afiadas. Dobramento, quando se exerce uma força que ultrapassa o limite elástico do material, conformando, por exemplo, uma chapa plana em uma chapa em L, utilizando uma área plana ou uma matriz. Figura 15. Peças dobradas. Aqui vemos o dobramento como seria o que? Seria você dobrar a peça em formato de L, em formato curva, um círculo e uma chapa. Já a parte de corte seria o que? Você cortar a peça aqui, imagine como se fosse uma guilhotina, ela cai em cima da peça e ela corta rente, deixando somente uma leve rebarba. Já a parte de estampagem é muito semelhante com a de forjamento, na parte de que você pega uma peça, porém a peça está a frio, uma chapa, e você impõe pressão na chapa, estampando, no caso, geralmente o que a gente faz? A gente coloca ela como se fosse uma parte de uma dobra, um relevo, como se fosse essa parte aqui, ó, de corrugamento, ou então até mesmo a gente geralmente pode fazer o logo de uma empresa, ou então algo semelhante. Bom, aqui vemos os tipos de dobramento, né? Que é o dobramento simples e duplo. Dobramento em anel aberto ou anel fechado, que é esse daqui. Nervuramento e corrungamento. Estampagem profunda ou repuxo é o processo utilizado para fazer com que uma chapa plana prensada em uma matriz fique com o formato dela ou pré-determinado. O processo é empregado na fabricação de peças de uso diário, tais como panelas, canecas metálicas, etc. Calandragem. Calandragem é um processo de estampagem que promove o curvamento de chapas e perfis metálicos, fazendo com que adquiram um formato cilíndrico. Para a calandragem de chapas grossas, o curvamento dos extremos é feito em prensas hidráulicas e conferido com um gabarito. O movimento giratório dos cilindros inferiores é feito para a esquerda e para a direita, combinando com o movimento vertical do cilindro superior, que vai aumentando a curvatura da chapa gradativamente. Figura 13. Demonstração de uma calandragem, ou seja, a peça, por sua vez, ela entra aqui, ela fica de modo plano, aqui, ó. Ela passa pela calandra e ela começa a entortar. Isso é feito várias vezes. Podemos ver aqui, ó, que a peça já está com uma ponta torta, porque ela já passou uma vez. É como se ela tivesse passado várias vezes aqui. E em relação ao eixo dos cilindros dito anteriormente, né? Dobramento e curvamento. O dobramento é a operação pela qual a peça anteriormente recortada é conformada com o auxílio de estampos de dobramento. Estes são formados por um punção e uma matriz, normalmente montados em uma prensa. O material em forma de chapa barra tubo ou vareta é colocado entre
o punção e a matriz. Na prensagem, uma parte é forçada contra a outra e com isso se obtém o perfil desejado. No lado externo há um esforço de tração, o metal se alonga e a redução de espessura. No lado interno, o esforço é de compressão. Figura 14. Estampo para dobrar e curvar. Punção, que nessa parte aqui, né? Elemento dobrado. Ou seja, aqui é a chapa, né? Dobrada e aqui é a matriz. Na estampagem, além das peças, são usadas ferramentas especiais, chamadas estampos, que se constituem basicamente de um punção, ou conhecido como macho. Tipos de operação de estampos: corte, dobramento, estampagem profunda. Extrusão. A extrusão é um processo onde o produto sofrerá outras operações, tais como corte, estampagem, usinagem ou forjamento, antes de seu uso final. O processo de extrusão consiste basicamente em forçar a passagem de um bloco de metal através do orifício de uma matriz. Isto é obtido aplicando-se altas pressões ao material com o auxílio de um êmbolo. Um exemplo disso é, lembra quando a gente era criança, a gente brincava de massinha, a gente pegava a massinha na nossa mão e apertava com bastante força, aí a massinha saía pelos vãos dos nossos dedos? No nosso caso, a matriz seria a nossa mão, a massinha seria extrusada e a parte que está sendo extrusada seria os orifícios dos nossos dedos, no caso, né, os vãos entre os nossos dedos, né? Um outro exemplo seria o que? Imagina uma seringa, né, com um líquido, algo denso, algo mole, como se fosse argila, um gel, né? A parte da seringa que você aperta seria semelhante ao êmbolo, né? A matriz seria o formato da seringa, né? E o bico da seringa, né? Por onde sai, onde se coloca a agulha, seria a parte que está sendo extrusada, né? A parte que vai saindo da seringa. Atualmente, não só metais mais dúcteis, também é possível fabricar produtos de aço carbono e aço inox, produtos de polímero, principalmente embalagens, também são fabricadas por extrusão. Figura 16. Sistema de extrusão. Aqui vemos o êmbolo empurrando o material. No caso aqui seria a matriz, né? Aqui essa parte que seria o material. E aqui a passagem onde leva ele a ser extrusado. Aqui vemos a similaridade com uma seringa, né? Vemos que é o mesmo formato, onde o êmbolo empurra o material que está aqui, a matriz extrusora aqui para poder afinar o material, né? Extrusão. Aqui são os tipos de extrusão, o que pode ser a quente ou podem ser a frio. Extrusão a quente. Os metais mais duros passam normalmente pelo processo de extrusão a quente. Ela traz problemas de oxidação do bloco de metal e das ferramentas de extrusão. A temperatura de trabalho deve ser a mínima necessária para fornecer ao metal o grau de plasticidade adequado. No caso da extrusão a quente, né,
devemos restringir a temperatura do material, deixando no mínimo de temperatura em relação à sua plasticidade, por conta do que? Danificar a máquina em si. A máquina extrusora, ela não é tão resistente a altas temperaturas. Por isso, sempre devemos o que? Deixar no nível de plasticidade mínimo recomendado para ser extrusado no material. As reduções de área conseguidas são da ordem de 1 para 20, ou seja, 100 milímetros para 5 milímetros, por exemplo. Os grãos se reconstituem após a extrusão por estarem em alta temperatura. Extrusão a frio. Na extrusão a frio, o material endurece por encruamento durante a deformação, porque os grãos do metal se quebram e assim permanecem, aumentando as tensões na estrutura do material. Em outras palavras, o material que é extrusado a frio, ele não tem alívio de tensões por conta de ele não estar em uma temperatura elevada. Assim sendo, o material fica com tensões internas, né? O material a ser extrusado. Tipos de processos de extrusão: direto e indiretamente, ou seja, indireto. Extrusão direta. O bloco metálico a ser processado é colocado em uma câmara ou cilindro e empurrado contra uma matriz por meio de um pistão, acionado por meio mecânicos ou hidráulicos. Em outras palavras, imagine uma seringa feita de aço, né? E utilizando a maneira de apertar a seringa, né? Seja mecânico ou hidráulico, né? Seria mais ou menos assim que é o processo. Extrusão direta. Para proteger o pistão da alta temperatura e da abrasão resultantes do processo de extrusão direta, emprega-se um bloco de aço chamado de falso pistão entre o material metálico e o êmbolo. Usa-se também grafite entre o metal e o pistão, a fim de o material metálico passe pela matriz. Bom, no caso, mais uma vez empregando a seringa, né? Vamos imaginar que a seringa ela tem aquela parte daquela borrachinha que é utilizado para vedação, né? Para a parte do material não sair, para não voltar, né? Essa parte aí, vamos supor que ela seja feita de um material a mais da parte do pistão, né? Da parte do êmbolo, né? Ela é uma parte a mais para que não seja danificado o êmbolo. Não há necessidade de trocar o êmbolo, somente essa parte desse pistão falso, né? Assim facilitando a troca e dando uma vida útil maior à máquina de extrusão. A deformação ocorre na matriz, enquanto que o resto do material é contido pelas paredes do cilindro. Desse modo, não se produz nenhuma instabilidade no material. Isso torna possível alcançar elevadas reduções até 99% do material processado. Extrusão direta, figura 17. Aqui vemos o que? Vemos a matriz, a barra a ser extrusada aqui, né? O material, né? Aqui o êmbolo, né? O pistão empurrando o material, né? Aqui no caso também tem a direção de movimento da placa de pressão, né? Que é essa parte aqui, né? Que aqui é o êmbolo de sacrifício, o material, né? Que vai extrusar, né? O material aqui, né? A parte que você aplica a pressão entre o êmbolo e o material a ser extrusado, né? Extrusão indireta. O êmbolo é oco e está ligado à matriz. A
extremidade oposta da câmara é fechada com uma placa. O êmbolo oco empurra a matriz de encontro ao metal e este sai da matriz sendo em sentido contrário aos movimentos da haste. Ou seja, seria como se fosse o que? Imagina um recipiente, né? Vou colocar uma cumbuca, né? Um balde de aço, e aí você introduz um tubo nesse aço, como se fosse o êmbolo, e você aperta com o material lá dentro, o material a ser extrusado. Esse tubo vai fazer com que o material seja extrusado pela parte do tubo, né? Ele vai sair pelo outro orifício oposto à direção a ser extrusado, né? Os equipamentos usados na extrusão consistem em prensas horizontais, mecânicas ou hidráulicas, com capacidades nominais entre 1.500 e 5.000 toneladas. Prensas hidráulicas conseguem cargas de até 30.000 toneladas. Figura 18. Extrusão indireta. Aqui vemos o que? A barra a ser extrusada, né? Esta parte aqui, onde consiste no que? Aqui é um tubo, né? Essa parte aqui é uma parte de um tubo com um determinado formato, ou então uma chapa, um quadrado, né? É como se fosse uma parte com uma haste, né? Uma parte vazada, né? Com um buraco central, né? Onde aplica força no material, né? A ser extrusado. E aqui temos um bloco que tampa, aqui as paredes tampando, né? E você vai apertando e o material vai saindo pela cavidade, pelo buraco onde está sendo extrusado, né? Aqui dá para ver visualmente como seria. Ou seja, aqui imagine um quadrado, né? Aqui o material dentro. Aqui essa parte aqui é empurrada para o material, onde esse orifício aqui, que é da parte do material de determinado formato, ele extrusa ele saindo pelo outro lado. Trefilação. Esse processo se obtém produtos de grande comprimento contínuo, secção pequenas, boa qualidade de superfície e excelente controle dimensional, sendo possível a confecção desde fios até barras de grandes exatidões. Nesse processo é também possível conseguir barras com grande acabamento semelhante a um retificado e precisão dimensional na casa dos centésimos de milímetro, o que dispensa processos posteriores de acabamento e ajuste dimensional. Figura 19. Máquina de trefilação. No caso, a máquina de trefilação funciona como? Aqui está o material a ser trefilado. A gente pega uma garra, né? Ela puxa o material a ser trefilado, afinando ele. Aqui vemos a matriz, né? E aqui a caixa de aço da matriz, onde ela segura a matriz. E aqui o retentor da matriz, a parte de lubrificação, onde provavelmente deve ter algum fluido aqui. Aqui a garra, onde segura a matriz. O carro de estiramento, a bancada de estiramento, né? Aqui a parte onde se locomove, né? E assim que se fosse, como funciona? Funciona como? Você pega, amarra a matriz pela garra, né? Amarra a matriz não, perdão, agarra o material pela garra. Você puxa ele, essa parte da matriz vai afinando o material. E aqui o material sendo puxado, né, de determinada espessura, se afunilando nessa parte aqui e se modificando a uma espessura menor. A trefilação é muito similar à extrusão. Por exemplo, é necessário que o material metálico passe por uma matriz para ter seu diâmetro diminuído e seu comprimento aumentado.
O que se difere está no fato de que, em vez de ser empurrado, o material é puxado. Além disso, a trefilação é normalmente realizada a frio. A barra que deve ser trefilada é chamada de fio de máquina. Ela deve ser apontada para facilitar a passagem pela fieira e presa por garras de tração que vão puxar o material para que ele adquira o diâmetro desejado. As 4 etapas de trefilação: laminação e usinagem para produção de fio-máquina, decapagem mecânica ou química, trefilação, tratamento térmico de recozimento. Processo de usinagem. A usinagem é todo o processo pelo qual a forma de uma peça é modificada pela remoção progressiva de cavacos ou aparas de material metálico ou não metálico. Peças fabricadas por fundição ou forjamento geralmente apresentam superfícies grosseiras que precisam de melhor acabamento. Além disso, deixam de apresentar saliências, reentrâncias e outras características que só podem ser obtidas por meio da usinagem. A usinagem engloba um grande número de operações, tais como torneamento, aplainamento, furação, fresamento, serramento, rosqueamento, retificação, brunimento, polimento, afiação, limagem, brochamento, madrilamento e lapidação. Usinagem é utilizado em acabamento de peças fundidas ou conformadas, possibilidade de abertura de furos, roscas, rebaixos, etc. Alta produção a baixo custo, fabricação de somente uma peça com qualquer formato a partir de um bloco, a confecção de bisel em chapas e tubos para as operações de soldagem. Processo de soldagem. Soldagem é a união entre materiais usando uma fonte de calor com ou sem a aplicação de pressão e com ou sem a utilização de material de adição. Todos os direitos reservados pelo livro Inspetor de Soldagem de 2012, feito pelo Senai da Bahia, Senai Minas Gerais e Senai Rio de Janeiro. Inspetor de Soldagem. Publicação em consonância com o acordo ortográfico da